Jeremias capítulo 31. Está escrito assim, ó, lamento transformado em júbilo. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Ó, versículo 2. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, ó, com amor eterno eu te amei. Com amor eterno eu te amei. Ó. Por isso com benignidade te atraí. Né? Ou seja, então Deus, na sua infinita benignidade, Ele nos atrai, né? Para a presença dEle, né? Ou seja, para os caminhos dEle, né? De volta. E diz assim, ó, ainda te edificareis e serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda será adornada com os teus adufes e sairá com o coro dos que dançam. Ó. Ainda plantará vinha nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, e proclamai, cantai louvores, e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, as de partos, em grande congregação, voltarão para aqui. Ó. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-eis ao ribeiro de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão. Porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar. E dizei, aquele que espalhou a Israel, congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Versículo 11. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Ó. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Né? Ou seja, então, quando a alma do sacerdote ela é farta do poder de Deus, o povo se farta também. Né? Mas se o sacerdote for vazio de Deus, o povo não recebe.
né? Porque não tem nada para passar o sacerdote. Mas se a alma dele for farta, certamente o povo recebe e tem uma alma farta também, né? Aí fala assim, ó, saciarei de gordura a alma do sacerdote, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento em Raquel. Pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Ó. Há esperança, ó, para teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Né? E diz assim, ó, bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado como um novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque só tu és o Senhor meu Deus. Né? Então só Deus pode converter o ser humano. Nenhum homem é capaz de remir o outro. Mas Jesus, ele nos trouxe a remissão, né? Deus nos trouxe a remissão por intermédio do teu Filho Jesus Cristo. Ele diz assim, ó, na verdade, depois que me converti, arrependi-me depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Né? Então, em toda eternidade, em toda a remissão, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nunca iremos ficar envergonhados, porque a remissão de Cristo Jesus, nosso Senhor, foi pura, foi fiel, foi santa, foi verdadeira. Ele diz assim, ó, versículo 21. Põe-te marcos, finca-te poste que te guie, preste atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressas às tuas cidades, até quando andarás errantes, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a resquentar um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça. Ó santo monte, nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Porque satisfiz a alma cansada e saciei toda a alma desfalecida. Então Deus, ele satisfaz a alma cansada, né? Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com semente de homens e de animais. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes
e os dentes dos filhos é que se embotaram, cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comeu uva verdes se embotarão. Os dentes se embotarão, né? Então, né? O Senhor, Ele nos trouxe a remissão, né? Por intermédio. E a alma que pecar, essa morrerá. Mas se nós santificarmos e entregar a nossa vida para Jesus, certamente seremos perdoados, né? E a nossa alma será, né, saciada pela presença de Deus, pela a remissão do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.